Boa noite, família. Que prazer, que privilégio estar com você aqui nessa noite. Mais uma vez, nós vamos estar estudando agora o segundo capítulo da carta de Pedro. Pedro 2, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos estar estudando hoje. E é um prazer estar aqui com vocês, eu estou muito animada, estou muito motivada. Deus tem trazido ao meu entendimento coisas novas e eu creio que vai trazer o seu entendimento também. Creio que você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque você está estudando a sua palavra, porque você tem orado, porque você tem buscado isso do Senhor. Isso é muito bom, que a cada dia você tenha mais e mais fome e sede de conhecer esse Deus maravilhoso, a quem você se aliançou, e eu creio que é uma aliança para toda a eternidade. Deus te abençoe, que nessa noite você possa receber um pouco mais, que você receba, seja alcançado de uma maneira grandiosa pela presença do Senhor, pela revelação do Senhor, para entender a palavra e estar vigilante nesses últimos dias. Bom, a gente estudou na semana passada 2 Pedro, capítulo 1, e a gente viu ali que Pedro vem nos despertando sobre a glória de Cristo e a nossa firmeza nas Escrituras, nos motivando a estarmos firmados nos princípios da palavra de Deus. Esse foi o estudo de 2 Pedro, capítulo 1, que nós tivemos semana passada com o pastor Marcos. Hoje nós vamos estar, 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ouvir, vamos aprender, vamos entender sobre os falsos mestres e a sua destruição. E aí você pode dizer assim, falsos mestres, mas Ivone, será que isso existe? Temos esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus? Temos esse tipo de pessoa na igreja de Cristo, infiltrada dentro da igreja? Infelizmente, você próprio, conforme você for estudando, você for ouvindo aquilo que está sendo relatado, confrontado com a palavra, talvez Deus traga à sua lembrança, ao seu entendimento, e você diga assim, poxa, eu já vi isso antes, eu já ouvi isso antes em algum lugar. E aí agora você vai aprender a estar mais alerta em relação a isso, aos falsos mestres e a sua destruição, porque um falso ensinamento causa um prejuízo muito grande na igreja. Se alguém para e dá ouvido, infelizmente, sempre vai haver alguém que vai parar, que vai ouvir. Por isso que a gente tem que estar bem antenado com Cristo, por isso que a gente tem que estar transformando, renovando a nossa mente, o nosso entendimento na palavra de Deus, para a gente estar vigilante e para a gente estar sempre na gente como um sentinela, sempre em alerta, vendo, observando, para que os maus ensinamentos, as falsas doutrinas não cheguem até nós, não venha a corromper a boa obra que Cristo começou na nossa vida. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração, para nós começarmos este estudo. Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida. Queremos, Senhor, no mundo espiritual, liberar o nosso entendimento, a nossa mente. Queremos liberar o nosso coração, Deus, para receber a Tua palavra, a boa semente da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, revela essa palavra ao nosso espírito, nos fortalece através da Tua palavra, Pai, que nós trazemos cativo o nosso entendimento a Ti, que nada nos distraia, que nada tire o nosso foco desse momento, que é o aprendizado, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nós repreendemos todo espírito que se levante contrário à ministração da Tua palavra, aquilo que está sendo ensinado, ó Deus. Nós jogamos por terra toda a artimanha das trevas, liberamos o entendimento, liberamos ouvidos, liberamos a mente, liberamos o espírito para receber essa mensagem, essa semente. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar agora, cada família que está com algum aparelho ligado, conectado com esse estudo, com essa palavra. Nós abençoamos esse lar, abençoamos essa casa, abençoamos essa pessoa, ó Deus, que o Espírito Santo possa vir a encher
enchê-la de maneira tal, Senhor, trazendo alegria, abundância de liberdade, de alegria, de paz em Cristo Jesus, porque para isso Jesus veio. E nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Nós vamos ver aqui que no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele já inicia nos lembrando que no passado já houveram falsos profetas no passado. E na igreja primitiva havia falsos mestres. E eles introduziam secretamente, muito sutilmente, porque, gente, a pessoa não vem com uma placa, né? Sou um falso mestre, sou um falso profeta, estou aqui para te mentir, para te enganar, vim amando do maligno das trevas. Ninguém vai vir com uma placa dessa, por isso que a gente tem que estar atento. Então a coisa é muito sutil. E aí eles vinham introduzindo heresias no meio da igreja, heresias essas destruidoras, qualquer heresia ela é destruidora, né? Que infelizmente muitos, a Bíblia fala assim, né? Muitos seguiram o caminho desses homens, infelizmente. E aí Pedro vem nos despertando, e isso é para a igreja de hoje. Isso chega aos nossos dias. Você precisa estar atento, porque infelizmente ainda é possível encontrar no meio da igreja de Cristo esse tipo de circunstância, de situação, de pessoas maquinadas com o mal, aliançada com o mal, tentando introduzir heresias, falsos ensinamentos, distorcendo a palavra no meio da igreja. A falsificação, ela não é nenhuma novidade, né? Nunca foi, não era novidade antes e não é agora. Por quê? Porque Satanás sempre foi imitador. Ele era, ele é e ele vai continuar sendo um imitador. Aquele que distorce, que imita a verdade, que dá uma maquiada, dá uma falsificada para poder tentar enganar alguém. E para isso eu quero ler uma referência aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 11:13. A minha já está aqui aberta para a gente ganhar tempo. E diz assim, você pode acompanhar, a minha versão é a Nova Versão Internacional, diz assim... versículo 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Versículo 14, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, existe sim e sempre vai existir. E nós precisamos estar atentos com isso. Ele possui cristãos falsos trabalhando a seu favor. Isso você vai ver em João 8,44, está dizendo assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, do pai de vocês, os mentirosos, os falsos profetas, aqueles que pregam heresias. O espírito que há neles é o espírito de Satanás. E eles querem realizar o desejo de Satanás, que é mentir, que é enganar aqueles que estão desapercebidos. Por isso que nós precisamos estar atentos. O desejo dele se manifesta através de um falso evangelho. Isso está em Gálatas 1, 6, 9. A gente não vai ler para poder ganhar tempo. Uma falsa justiça. A referência é Romanos 9, 31 e 32. É muito importante que você anote para você ler depois. E um dia ele vai apresentar ao mundo um falso Cristo, o anticristo. E isso está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 inteiro. Você pode ler um conteúdo muito rico, que vai te ensinar muito. E aí, Pedro vem dizendo o seguinte, no versículo 3, Pedro diz assim, tais mestres usam palavras inventadas, palavras fictícias. Existe um termo grego para isso. O termo grego é plastos, de onde deriva a palavra plástico. Plástico, ou seja, palavras de plástico, palavras que podem ser distorcidas de modo a significar qualquer coisa.
Então, distorce conforme a conveniência aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado na igreja, e agora ele vem distorcendo, trazendo um novo sentido, um novo significado. Os falsos mestres, eles não usam a Bíblia para ensinar aquilo que é certo, mas olha só, gente, eles usam a Bíblia. Eles vêm dizendo que estão falando em nome de Deus, mas para enganar, para mentir. O intuito é esse, não é revelar a verdade, não é que você cresça na graça e no conhecimento, mas é distorcer a palavra, é mentir. E aí como é que faz isso? Pega um versículo isolado, dá um outro significado, dá um outro entendimento, tira uma palavra aqui, conforme a conveniência, soma com um outro versículo, dando um outro significado, porque como a gente sempre aprendeu, né, gente? Texto sem contexto é pretexto. Então, pega um texto aqui sem o contexto, isolado, pega um outro versículo ali isolado, junta e aí cita a Bíblia. E aí a pessoa que ela não estuda, que ela não lê a palavra, ela vai entender. Não, falou, tá lá, tá escrito, vou lá, pegou a Bíblia e lê só aquele versículo ali. E aí tá ali um versículo isolado, usado de maneira distorcida, para dar a intenção, o significado que a pessoa quer. Então, eles não usam a Bíblia de uma maneira correta, com a intenção de ensinar aquilo que é certo, mas para enganar, para mentir, para ludibriar. E eles seguem esse padrão que Satanás usou lá no Éden, quando se apresentou para Eva. E aí, ele usou três astutas artimanhas para enganar Eva. A primeira delas, isso está lá em Gênesis 1:6, você pode ler também, anota, por favor, para depois você ler, você confrontar. Primeiro, ele questionou a palavra de Deus. Ele questionou a palavra de Deus quando ele disse assim, foi assim que Deus disse? Quando Eva disse assim, olha, Deus falou conosco, e ele disse que nós poderíamos comer você conhece essa passagem, que nós poderíamos comer qualquer coisa do jardim, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Aquele ali, a gente não pode... Mas ele falou isso? Ele questionou. Segundo ponto, ele negou a palavra de Deus. Quando Eva disse, ele disse que se nós comermos daquele fruto que está na árvore no centro do jardim, nós morreremos. Aí ele já veio negando. Não é bem assim. É certo que não morrereis. Ele já negou. Olha, não, primeiro foi assim, mas foi assim que Deus disse? Não, vocês não vão morrer por causa disso, porque vocês comeram do fruto. Terceiro, ele colocou a própria mentira no lugar da verdade de Deus, quando ele disse assim, olha, se vocês comerem desse frutos, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E é isso que Deus não quer que aconteça. É dessa forma que ele conclui. Então, primeiro foi, olha, negando aquilo questionando o que Deus disse. Foi assim que Deus falou? Foi isso? Ele falou isso para vocês? Depois ele veio negando. Não, de jeito nenhum. Como assim vocês vão morrer? É certo que vocês não vão morrer, certo que não morrereis. E terceiro, colocando a mentira no lugar da verdade. Deus disse, olha, vocês não podem comer daquele fruto, porque o dia que vocês comerem, é certo que morrereis. E aí ele vem e diz assim, não, vocês não vão morrer não, ao contrário. Vocês agora vão ser igual a Deus. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Olha como isso é uma coisa boa, né? Apresenta a mentira como sendo uma coisa boa, distorce. A mentira transforma ela em verdade. Você não tem visto isso no mundo? As verdades sendo distorcidas e se pega uma mentira, distorce ela e coloca ela como sendo uma verdade e apresenta, tá aqui. Eu estou apresentando isso aqui, é essa daqui que é a interpretação. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Que o falso mestre, ele não é inocente, ele não é ignorante,
Ele não está fazendo isso porque ele não tem o entendimento, porque falta conhecimento, mas ele quer ensinar. E aí ele tropeçou. Não, não, não. Eles conhecem a verdade, eles são conhecedores da verdade, eles estudam. Mas eles rejeitam a verdade, eles fazem propositadamente, eles rejeitam a verdade e eles preferem a mentira e o engano, porque o espírito que habita neles é um espírito de mentira e de engano, e que quer levar aqueles que estão sedentos de Deus, que estão querendo conhecer a Deus, mas que infelizmente estão desatentos a esse engano. A ideia é essa. Então, o espírito ali é um espírito de engano, é um espírito de mentira, não é uma ignorância, não é, uma mentira inocente, uma ignorância inocente. Olha, assim, eu queria fazer isso, mas não sei, não tenho devido, fui mexer aqui nessa eletricidade, nessa parte elétrica, não tenho o conhecimento, não sei mexer, mas fui tentar consertar, fui tentar fazer uma coisa boa. E aí, quando eu coloquei na tomada, deu aquela explosão, deu aquele estouro, né? Pode ser que um dia você já tenha visto isso, eu já vivi com um ferro elétrico, fui tentar mexer e achei que era fácil, né? E aí, quando fui colocar na tomada, deu aquele estouro. Foi uma ignorância. É diferente de alguém pegar aquilo ali, alguém que conhece, e sabotar para que aquilo ali aconteça. E aí, quando alguém for lá ligar, dá aquele estouro, aquela explosão. Não, aí foi sabotagem. Não foi uma ignorância. Quando eu mexi, foi uma ignorância. Foi tentando fazer o bem, foi tentando ajudar, mas não tinha o conhecimento. Não deveria ter mexido naquilo ali, mas fui tentar com uma boa intenção fazer alguma coisa da qual eu não tinha conhecimento. É diferente. Nesse caso, não é assim que funciona, tá? O falso mestre, ele vai se apresentar sempre usando uma máscara. Como eu disse no início, ninguém vem com uma placa, mas ele, no coração dele, ele sabe que ele está ensinando enganosamente uma mentira, uma falsidade, que ele está distorcendo a palavra de Deus. Pedro aí, o apóstolo, vem nos afirmando a capacidade que Deus tem de separar o justo do injusto. Lembra da colheita, da parábola da colheita, separando o joio do trigo? É Deus quem vai fazer isso, porque ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento para fazer isso. E aí ele irá punir os injustos e preservar aquele que é reto. Isso está falando lá no versículo de 4 a 9. Pedro cita como exemplo os anjos que pecaram. Lembra? A terça parte dos anjos que Lúcifer engana e consegue persuadir a participarem daquele plano, daquela rebelião dele, daquele plano de rebeldia dele contra Deus, e são precipitados do céu. E Pedro também vem citando para a gente Noé e sua família. Pedro vem citando para a gente Ló, sobrinho de Abrão. E aí, ele vem dizendo o seguinte: Deus é aquele que consegue separar o justo do injusto. Para os anjos rebeldes, eles estão aguardando um julgamento, e um julgamento severo, porque eles tinham conhecimento e entendimento de quem Deus era, de quem era Lúcifer, e eles decidiram por aquilo que era mal. E aí Pedro vem falando sobre Noé e sua família, que foram salvos do dilúvio, enquanto o restante todo da humanidade morria afogado, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Eles foram justos e foram justificados em Deus, enquanto o mundo daquela época pereceu, porque não aceitou a verdade revelada através da vida de Noé. Pedro também vem falando sobre Ló, a maneira como Ló foi resgatado de Sodoma, enquanto toda a cidade era destruída. Mas Deus poupou a Ló e a sua família. Então, Deus é aquele que consegue fazer essa distinção do justo e do injusto.
E como Deus preserva o justo, mas como o injusto, ele sofre a consequência dos seus próprios atos. E nós precisamos estar atentos, sempre aliançados com Deus. Pedro descreve o caráter do falso mestre. Eles são arrogantes, prepotentes, cheios de si. Eles não respeitam a autoridade, não se submetem, não obedecem. Eles são gananciosos, tirando proveito dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que acatam as suas doutrinas. Eles são culpados de imoralidade, luxúria carnal. Diz assim a passagem de Pedro capítulo 2, lá pelo versículo 10 e 14, seus olhos são cheios de adultério. É esse o termo que Pedro usa. E o apóstolo se refere agora, gente, à situação daqueles que conheceram a Cristo, que foram libertos do pecado, mas viraram as costas para Deus. Desanimaram, abriram mão da fé e voltaram à antiga vida de pecado, à prática de pecado. E aí Pedro vem dizendo o seguinte, olha, o último estado dessas pessoas é pior do que o primeiro, do que antes dele aceitar Jesus, antes dele ter conhecimento do evangelho, antes dele ter sido liberto. Quando ele volta atrás, ele retrocede, ele agora fica pior. Ele fica mais sujo, ele fica mais manchado, ele fica mais aprisionado no próprio pecado. E ele compara tais pessoas com o cão que vomitou e voltou para comer do próprio vômito. Ele também as compara ao porco, que depois de limpo, de lavado, de purificado, agora ele volta e retorna ao lamaçal, à podridão, à sujeira, porque é isso, a simbologia espiritual do pecado é essa. É um lamaçal, é uma sujeira, é uma podridão, o pecado fede. O pecado nos afasta de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que vem de Deus. Então, Pedro vem nos despertando a isso. No capítulo 2, versículo de 20 a 22, ele vem falando sobre isso e despertando e chamando a atenção para isso, sobre a situação daqueles que retrocedem, que largam Cristo e voltam à prática de pecado. Nós entendemos que o apóstolo Pedro está fazendo no capítulo 2 não é apenas denunciar os apóstatas, aqueles que desistem da fé e o seu pecado de apostasia, mas é encorajar o cristão verdadeiro, um cristão autêntico, de que existe livramento em Cristo Jesus, de que existe livramento em estar em obediência nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Ali está o nosso livramento, em Jesus e na sua palavra. Ali nós encontramos o livramento para uma vida de pecado, para uma cadeia que o pecado possa fazer, uma fortaleza na mente, uma fortaleza aprisionando vidas, almas, não deixando que elas sejam libertas, que elas sejam livres. E aí Pedro vem dizendo, olha, a saída está em Jesus. E em obedecer, se submeter à sua palavra. Não adianta ser ouvinte. Nós precisamos, como diz Tiago, praticar a palavra, viver essa palavra. O que é praticar? É viver essa palavra no dia a dia. No meu dia a dia, onde quer que eu esteja, eu viver os princípios da palavra. Não sejamos daqueles que recuam, mas vamos na fé avançar para o bom combate que já foi vencido por Jesus. A última vez que eu ministrei esse estudo foi da última carta, do último capítulo de 1 Pedro. E eu falei isso, nós não somos daqueles que recuam, nós somos a igreja que vai ser arrebatada, nós somos a igreja triunfante. E essa é a minha oração, e é isso que eu quero te motivar, a que você seja, que você entenda que você é esse que Deus chamou para fazer parte dessa igreja triunfante, dessa igreja que vai entrar no céu, dessa igreja que caminha aliançada com Cristo, que não abre mão de Cristo por nada desse mundo, por nada dessa terra, por nenhuma mentira, por mais enfeitada, por mais distorcida que ela seja,
você saiba identificar, você saiba sentir que ali tem coisa que não é do agrado de Deus, que ali tem coisa que veio lá das profundezas dos infernos, tentando tirar você do caminho da obediência de Cristo. Então, essa é a minha mensagem para você essa noite com esse estudo. Que você esteja atento, que você esteja esperto, que você esteja, vamos usar uma linguagem aí que os jovens usam muito, que você esteja ligado, que você esteja perseverante, que você esteja, meu irmão, em alerta, porque os dias são maus. O inimigo está ao derredor buscando a quem possa tragar, com uma sede violenta por uma presa, por alguém que ele possa destruir, que não seja você, que não seja nenhum dos seus, que o seu coração esteja limpo diante de Deus, que esteja sedento, faminto por mais de Deus, recebendo do Pai a revelação daquilo que é certo e daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é incorreto. E que você saiba se posicionar em fé naquilo que vem da parte de Deus para a tua vida. Eu queria concluir esse estudo lendo para você 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse seja o espírito que habita dentro de você, que esteja sobre a tua vida. Eu quero orar com você e quero pedir ao Pai mais uma vez que a sua mente, o seu entendimento esteja guardado. Coloca a mão na sua cabeça. Pai, eu quero concluir, Senhor, esse estudo nessa noite, orando pelo entendimento do meu irmão, da minha irmã, pelo meu entendimento, pela nossa mente, ó Deus, porque eu sei, Senhor, que a nossa mente ela é atacada todos os dias com mentiras, com notícias falsas, com revelação falsa de um evangelho, Senhor, distorcido, Pai. Nós temos visto isso, vemos coisas na mídia, escândalos, Senhor, se dizendo no meio gospel, com o nome de pastores, distorcendo a verdade, distorcendo a palavra do Senhor. Mas eu quero nessa noite orar, ó Pai, pela proteção da nossa mente. Queremos o capacete do Senhor, o capacete da salvação na nossa mente. Nós queremos nos apossar das armaduras de Efésios 6, ó Pai, cobrindo a nossa vida, Senhor, cobrindo, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus, com as verdades da Tua Palavra, renovando a nossa mente na Tua Palavra, não nos conformando com as mentiras que temos ouvido neste século, com nada que está sendo propagado de errado, usando a Tua Palavra, ó Pai, mas que essa palavra, que é verdade, que é poder, que é vida para aquele que crê, esteja na nossa mente, esteja agora, Senhor, entrando através dos nossos ouvidos, na nossa mente, tomando um lugar, Senhor, do nosso entendimento, ó Deus, para que possamos crescer na graça, no conhecimento de quem Tu és, recebendo a revelação através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Guarda, Deus, a nossa mente. Nos ensina a estarmos vigilantes e a estarmos atentos. Sempre, Deus, sempre vigilantes em todo o tempo. Vigilantes como sentinelas do Senhor que somos, ó Pai. Guardando as portas de entrada da nossa vida, Pai. Os nossos ouvidos, as nossas bocas, a nossa boca, os nossos olhos. Seja assim, Senhor, na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que seja um novo tempo para você no entendimento de quem é Cristo Jesus para você e de quem você é nele. Que você receba essa revelação no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.